Hoje a gente vai mergulhar fundo num documento bem provocador, a chamada acusação decolonial pela invasão da Venezuela. Ele parte de um cenário hipotético, é verdade, mas um cenário chocante. Os Estados Unidos invadindo a Venezuela em 2026. A partir daí, o texto constrói todo um caso contra o que ele chama de imperialismo. Vamos entender os argumentos. Então, tudo começa com um evento que, se acontecesse de verdade, pararia o mundo. No dia 3 de janeiro de 2026, o presidente da Venezuela é sequestrado por forças especiais americanas. Esse ponto de partida, mesmo que fictício, serve para levantar a grande questão por trás de toda essa acusação. Uma pergunta que não quer uma resposta fácil, mas que nos força a questionar a própria base do poder global. O cenário que o documento descreve é bem detalhado. Imagina só, Nicolás Maduro e Cília Flores são tirados à força do quarto deles por tropas da Força Delta. E olha, não se trata de uma prisão formal, não. É descrito como um sequestro de um chefe de Estado, uma operação militar sem qualquer autorização, que ainda por cima inclui bombardear em áreas civis. E a postura americana, segundo o documento, é essa aqui: unilateral, inflexível. A mensagem que a acusação diz que está sendo passada é bem clara. A ação se justifica por si só e não tem espaço para conversa, para mediação, para nada. É isso que estabelece o conflito central que a gente vai analisar agora. A acusação argumenta que, para entender de verdade essa invasão, não dá para olhar só para dois lados, sabe? A coisa é mais complexa. Por isso, ela propõe 3 matrizes de análise. Basicamente, 3 visões de mundo que batem de frente de um jeito fundamental e que, como a gente vai ver, não tem como se reconciliar. A primeira matriz é a narrativa oficial dos Estados Unidos. Nessa lógica, Maduro não é visto como um líder político, e sim como um criminoso internacional. E esse enquadramento justificaria uma espécie de ação policial global, ainda que, na prática, seja uma invasão militar em outro país. Aí vem a segunda matriz, e vira o jogo completamente. Ela meio que ignora a justificativa moral e foca naquilo que é concreto, material. O argumento aqui é simples. Essa conversa de narcotráfico e ditadura seria só uma cortina de fumaça para o bom e velho imperialismo, a busca por recursos e por poder. E para dar peso a esse argumento materialista, a acusação joga um número na mesa: as maiores reservas de petróleo do mundo. Do ponto de vista dessa análise, isso aqui não é só um detalhe, não. É o fato central, é o que explicaria toda a operação. A terceira visão, por sua vez, abre o foco. Ela olha para o impacto simbólico, histórico da coisa. A questão não seria só a Venezuela, mas uma demonstração de força para toda a região. A ação serviria para mandar um recado, renovando aquela velha ideia de que a América Latina é a área de influência dos Estados Unidos. Bom, a gente já viu as 3 visões de mundo, mas em que fatos essa acusação se baseia para construir o caso dela? O documento se apoia em 3 pontos específicos, e cada um é analisado sobre uma ótica diferente. O primeiro fato é jurídico. O documento aponta para uma violação de uma das leis internacionais mais básicas que existem, a Carta da ONU. E o ponto crucial aqui é que os próprios Estados Unidos, que ajudaram a criar e assinaram esse tratado, estariam quebrando as regras do jogo que eles mesmos estabeleceram. O segundo fato é o humanitário, e é pesado. A fonte alega que, nos meses antes da tal invasão, mais de 110 pessoas foram mortas em ataques americanos contra supostas embarcações de tráfico no Caribe. E, segundo o documento, essas mortes aconteceram sem julgamento, sem processo legal, sem investigação nenhuma. E o terceiro fato é o gelo político. A Venezuela é apresentada ali como a última grande tentativa de um modelo alternativo ao neoliberalismo na região. Então, eliminar esse modelo pela força e não pelo debate ou por eleições enviaria uma mensagem poderosa para o mundo todo. Não existe alternativa. E é aqui que a gente chega no coração do argumento do documento. A ideia é que o conflito não é só legal, político ou econômico. Ele é ontológico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele nasce de realidades completamente diferentes, de jeitos distintos de entender como o mundo funciona. O conceito-chave para entender isso é incomensurabilidade ontológica. É um nome complicado, mas a ideia é a seguinte. A acusação defende que essas 3 visões de mundo, a ocidental, a marxista e a pan-latino-americana, são tão diferentes que é impossível conciliar. É como se elas falassem línguas que não podem ser traduzidas entre si. Elas não estão só discordando sobre fatos, elas operam em realidades diferentes. Para entender essa ideia na prática, olha só essa comparação que o documento faz. A definição de um ato não depende do ato em si, mas de quem o executa. A mesmíssima ação de invadir um país para prender um presidente é chamada de justiça, numa realidade, mas de crime de guerra em outra. Não tem como conciliar.
Portanto, o ponto central do documento é este. Para essa acusação de decolonial, um acordo, um meio-termo, é simplesmente impossível. Tentar achar um caminho do meio seria, na visão deles, legitimar o que eles definem como um crime. A contradição é total, absoluta. Com toda essa base construída, o documento finalmente apresenta as conclusões de um tribunal decolonial simbólico. Esse tribunal analisa o caso a partir de 7 perspectivas diferentes. E este é o veredito. E para chegar nesse veredito, o tribunal usa 2 conceitos bem fortes. O primeiro, citando a filósofa Hannah Arendt, é o de tribunal do vencedor, querendo dizer que qualquer julgamento de Maduro em solo americano seria ilegítimo, uma farsa. O segundo é a usurpação de soberania, que defende que mesmo que um governo seja ruim ou incompetente, isso nunca justifica uma invasão externa. E aqui está o resumo do placar. De todas as 7 perspectivas analisadas, a conclusão é unânime: culpado. O documento mostra que mesmo que cada análise comece de um ponto diferente, todas, sem exceção, chegam na mesma condenação. Mas a análise não acaba com um simples veredito. Ela termina com uma provocação, uma pergunta final que busca deixar quem lê com o que o texto chama de vertigem honesta. Para preparar o terreno para essa pergunta, a acusação faz uma análise histórica bem direta. Ela coloca de um lado países como Vietnã e Cuba, que resistiram, e de outro Chile e Líbia, que tentaram negociar e, segundo o texto, acabaram derrotados. A lição que fica implícita é que a resistência seria a única linguagem que o poder imperial entende. E tudo isso leva a esta questão final. Ela não pede uma solução, mas nos joga diante de um dilema. Se as leis internacionais são, no fim das contas, apenas as leis dos mais fortes, qual é o preço moral e geopolítico que o mundo está disposto a pagar para garantir que a resistência decolonial não se torne a única resposta válida contra uma invasão? É uma pergunta poderosa para fechar esta análise.